Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse mês do coração de Jesus, colocar as ordenações, que vamos ter, uma em Rondonópolis, que é do Douglas, que vai ser ordenação presbiteral, e outra é do outro Douglas, que vai ser ordenação diaconal na Catedral Nossa Senhora da Guia, dia 29, 7h30 da noite. Então, já colocar no coração de Jesus esses jovens, o sim que eles vão dar a Deus e à igreja, rezando: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O livro de Esther, só para dizer que a gente não começou, vamos começar, a gente já começou o livro. Esther, como o livro de Judite, o de Esther, é uma história de uma israelita que por sua castidade e piedade se tornou instrumento de libertação para o povo de Deus. É uma outra história, mas tem coisas em comum, por exemplo, com a história de Judite. Só que Judite era uma viúva casta, que depois não teve outros maridos, não teve outro marido. E aqui é uma órfã, Esther é uma órfã, e que se guardou até ser escolhida pelo rei Assuero, ou o rei Artaxerxes. Isso aqui também é uma outra história que é um midrash, o mesmo gênero literário. Então a gente vai ver um pouquinho o enredo dela para poder entender melhor. Estou puxando aqui, mas tá bom. O rei Assuero, para começar a história, deu um grande banquete. Tem muita bebida nessa história. O pessoal ficou muito, muito bêbado nessa história. E por essa ocasião desse banquete, a rainha Vasti, que era a rainha lá do rei, o nome dela Vasti, se recusou a comparecer em público e foi repudiada. Vamos ver o que está pegando aí. O que a gente tem no livro de Esther? Vamos falar alguns detalhes desse livro. Esse livro, o original dele, em hebraico, ele é mais curto que o grego, depois acrescentou muita coisa no livro, então ficou bem mais comprido. Mas o hebraico dele, que seria original, é mais curtinho, do livro de Esther. Esther tem 10 capítulos, e na Bíblia da tradução oficial da CNBB, nessa tradução, eles colocaram a parte grega em itálico e numerada. Numerada como? Numerada com letras do alfabeto junto do número do versículo. Então, por exemplo, vai ter lá, por exemplo, aqui a gente já tem um exemplo. Esther, capítulo 1, versículo 1. Então, no versículo 1, eu não sei como é, vocês estão com a outra da CNBB aí, só para eu dar uma olhada como que ela está, vê lá no... Você está no Lucas. Esclareceu tudo de Lucas? Não, então fechou. Então vamos para Esther nesse momento. Deixa eu ver aqui. Tchau, Lucinha, com Deus. Vamos ver aqui, Esther. Você já está atualizado aqui. Não, mas aí eu queria ver a outra. Porque o Adelar está com outra versão. Deixa eu ver aqui. A 1, Isso, aí vem, tá igual. Aí tem, o que vocês vão ver? Que tem assim, 1A, o versículo. O versículo 1, ele é um versículo enorme. Por quê? Porque a tradução oficial do CNBB colocou o acréscimo em grego. Como é acréscimo, o que eles fizeram para poder dividir
o texto, para a gente não ficar um versículo tão compridão. Eles colocaram um A, um B, um C, um D e assim por diante. Então, esse acréscimo aí, você pode ver que está uma letrinha itálico, a letrinha está deitadinha aí, e tem assim, ó, um A, um B, um C, um D. Esse foi um acréscimo, onde está em itálico significa que é o texto grego. São 10. Então. Isso. 15 e 16, né? É porque a Bíblia da Ave Maria, ela colocou a parte em grego como um complemento, inclusive aqui nota de São Jerônimo, né? Então, não, é porque o seu está no meio do texto e o dela eles colocaram depois do texto. Então, no caso, esse acréscimo aí, ó, que está aqui, vamos no capítulo 1:1, que está aqui. Fala ali, ó. Foi no tempo de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Aí o que a gente tem ali? No segundo ano do reino. Então, esse acréscimo aqui, que se refere ao capítulo 1, versículo 1, ele está na Bíblia Ave Maria, ele vem depois, como outro capítulo, que seria o capítulo 11, né? Na Bíblia da CNBB, ele é colocado dentro do texto, por isso que a CNBB tem 10 capítulos e a Ave Maria tem 16 capítulos, certo? É uma outra forma. Então, o início, ele já acrescenta esse texto grego aí, que diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Artaxerxes, Assuero ou Artaxerxes, né? No segundo ano do reinado de Artaxerxes, o grande rei, no primeiro dia do mês de Nisan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que servia na corte real, teve um sonho. O sonho foi este: apareceram vozes e tumulto, trovões e terremotos e uma grande perturbação sobre a terra. De repente, avançaram 2 enormes dragões, preparados ambos para atacar. Sua luta ficou encarniçada e eles começaram a vencer. Reuniram-se as nações num dia tenebroso e triste, e houve uma grande perturbação entre os habitantes da terra. Temendo a destruição, clamaram para Deus. Do som do seu clamor surgiu uma pequena fonte que se tornou um imenso rio e redundou num grande mar. A luz e o sol apareceram, os humildes foram exaltados e acabaram com os nobres. Tendo tido este sonho, Mardoqueu, ao levantar-se do leito, refletiu sobre o que Deus quereria fazer. Fixou o sonho em sua mente até que fosse revelado. Bom, então esse trecho que ele vem até em colchete, olha lá o finalzinho do colchete, que na Ave Maria é o capítulo 11, na CNBB é o capítulo 1, aí ele divide um A, um B, um C, etc. Esse é o texto em grego que foi acrescentado depois. Esse sonho do Mardoqueu no hebraico, no original, não tinha. Então, foi um texto que foi acrescentado depois e foi colocado aqui, tanto que ele está aqui na nossa Bíblia, né? Artaxerxes seria o mesmo que Assuero, né? Então, ele teve esse sonho, né, desses 2 dragões e essa pequena fonte, né, que seria, esse sonho é um sonho, vamos dizer assim, profético, né? Ele tem um sonho daquilo que realmente vai acontecer. E aí, essa fonte seria já referência a Esther, né? Uma pequena fonte que depois se torna um imenso rio e vira um grande mar, e a humildade consegue vencer a soberba, o orgulho, os nobres, etc., né?
Então ele ficou com esse sonho e a história vai vindo, ele vai refletindo sobre a ação de Deus, porque é interessante, eu estava até vendo outros materiais, ele fala que, não fala que Deus agiu aqui, a gente nunca vai ver, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Ele não fala tanto de Deus, mas aqui no livro a gente percebe Deus como? Através da ação de Deus. Deus age, mas ele age pelos personagens da história, ele age no enredo da história, no decorrer da história a gente vê a ação de Deus. Mas não fala assim como outros livros. E Deus agiu, Deus interveio, Deus salvou o seu povo, o Senhor que libertou. Não tem essa referência direta a Deus, mas indireta à ação de Deus na história. E é isso que a gente vai ver sendo dos próximos capítulos, né? Porque já estamos no nosso horário, né? Refletimos bastante, né? Aí o Bira né, vai com reflexões profundas para casa, mas a Karina não quer, né? Calma que vamos primeiro no sonho. Primeiro vamos chegar em casa e refletir sobre esse sonho, né? Esses 2 dragões em luta, esse rio, né? Fala, Bira. Essa história aqui não é uma história também, ela é parecida com a história de Judite. Essas histórias foram escritas assim, lá pela metade do século II, mais ou menos, né? Num tempo de perseguição, já principalmente do Antíoco Epífanes, que foi um grande perseguidor lá da comunidade judaica israelita, né? Ele perseguiu e principalmente por causa da religião mesmo. Então, diante dessa perseguição, as pessoas começam a escrever a história, por exemplo, de Judite, que a gente já estudou, e agora de Esther. Só que essa história está falando de outro período, porque eles estão sob o Império Persa. Então, ela também é um midrash, ou seja, ela é uma história edificante. Ela é uma história que tem uma moral, que quer levantar o povo diante da perseguição. Mas ela não tem esse compromisso histórico de olha, aconteceu isso. Tanto é que a gente viu que tem vários problemas cronológicos, ele mistura um rei com o nome da Babilônia, que é da Síria, enfim. Mas o que importa ali é a mensagem da história, e não a história em si. Diferente de outros textos da Bíblia que eles estão preocupados com fatos, evangelho, fatos, Atos dos Apóstolos, fatos. Tem a mensagem também, mas tem um fato. No dia tal, na tarde daquele dia, o Senhor me chamou. Aqui não, aqui é um contexto diferente. Né? Tanto que começa até com, isso aqui é até um gênero apocalíptico que tem aqui. Porque esse gênero literário que a gente vê só nessa introdução aqui, já é um contexto de um gênero apocalíptico, que é diferente a história depois vai desenrolar, já é outro gênero, mas você vê que a Bíblia é assim, né? A gente tem que entender os textos dentro do contexto para poder interpretar de modo correto. Isso aqui é um sonho, mas nesse sonho, vocês viram que tem coisas apocalípticas aqui? Não é o gênero do livro de Esther, mas dentro do livro de Esther tem outro gênero literário, né? Mas esse outro detalhe, vão ver, é só para a gente ficar com aquele, o que vai acontecer com Esther? Cenas dos próximos capítulos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.